Muito boa tarde, tudo ótimo? Estamos ao vivo aí. Mais uma tarde para a gente bater mais um papo aqui interessante. Hoje vamos falar sobre Jesus e a lei da atração. Todos os dias, de segunda a sexta, às 14 horas, estou com você aqui no canal. Se você quiser me encontrar ao vivo, entra aqui no canal às 14 horas. Estou na área. Para a gente conversar cada dia que a gente conversa sobre algum assunto diferente, né? Quem for chegando aí ao vivo, coloca para mim se está me ouvindo bem, tá? Se o som está bom. A live de ontem, não sei por qual motivo, mas o microfone estava dando um chiado e tal. A configuração sempre é a mesma, mas aconteceu isso. Então, quem está aí ao vivo, só dá esse feedback aí, por gentileza, se está me ouvindo bem. Só para saber se eu deixo aqui o microfone, se tiro. Que é a ideia, né? Tem uma qualidade bacana aqui. Hoje, eu não sei, eu acho que eu nunca apareci de boné, mas, né, para fazer as lives aqui, como é diário, né, eu não vou mudar, isso aqui é a minha rotina, né, eu uso rotineiramente, então não vou ficar com muita preciosidade nesse sentido assim, não. Acho que o que vale aqui é a mensagem, né? Ah, maravilha. Tudo ótimo, som e imagem ótimos. Que bom, que bom. Bom, então a nossa conversa hoje vai ser sobre Jesus e a lei da atração, né? Antes de tudo, por que desse assunto, né? Ontem, inclusive, eu fiz, não sei se algum de vocês esteve, né, assistiu de repente a gravação, de uma live que eu fiz ontem, né, com o Gamonal e o Misael, foi muito bacana. A gente estava falando sobre sinais, né? Sinais que você vai prosperar, né? E a gente acabou entrando no assunto, sempre acaba entrando no assunto religioso, né? Enfim, né? Por quê? Porque o que você pensa sobre, né, religião, Deus, Jesus e assim vai, influencia a sua vida diretamente, tá? É uma das coisas que mais influencia a sua vida. Por quê? Porque esse assunto, né, ele tem uma questão emocional forte, tem crenças fortes, tá? E quando a gente fala o termo, né, lei da atração, para quem gosta da Bíblia, Jesus e tal, Deus, às vezes, não sei se é o seu caso, tá? Mas algumas pessoas ficam meio desconfortáveis assim, né? Falar, pô, mas lei da atração. Para quem já assistiu o filme O Segredo, o filme dá uma ideia meio mística, assim, né? Uma ideia meio, sei lá, de uma coisa meio estranha, né? Talvez sobrenatural demais, né? E algumas pessoas se sentem incomodadas com isso. Então, o objetivo dessa live é exatamente mostrar por que, na minha visão, né, é uma coisa que, se você é cristão, né, acredita em Jesus, acredita na Bíblia, enfim, que, independente de você querer usar o termo lei da atração ou não, mas que é uma coisa que já é falada há muito tempo atrás, né? E, inclusive, eu quero compartilhar com você alguns versículos da Bíblia aqui, onde Jesus falava exatamente sobre isso, tá? Eu, inclusive, até comprei uma Bíblia nova aqui. Para ser sincero, olha, vou ser sincero, deve ter uns 4 anos que eu não pegava mesmo assim na Bíblia, né? Uma Bíblia mesmo física. Vi algumas coisas assim pela internet pontuais, mas para a gente ter essas conversas, eu resolvi comprar uma. Olha que tamaninho, bem pequena, né? Deixa eu mostrar a frente dela aqui. Pesquisei bastante antes de comprar, vi essa aqui como referência, Bíblia King James, ela tem, o tamanho dela é porque ela tem muitas referências, né? Tem várias explicações adicionais aqui, então achei legal. E vez por outra eu vou conversar com você sobre isso, tá? Mostrar alguma coisa aqui. Mas, para que fique claro, né? A minha intenção aqui não é de forma alguma pregar nada, né? Não é também falar sobre, vamos dizer, sobre salvação, sobre nada desse tipo, tá? A minha intenção vai ser usar aqui, mostrar para você dentro da Bíblia coisas que sejam práticas para o seu dia a dia, para a sua pessoa acredita em uma coisa depois de entrar nesse mérito, tá? A intenção é como que você usa alguns princípios aqui no seu cotidiano, beleza? Então, vamos lá. Eu separei aqui 4 passagens, né, para
falar com você sobre essa relação entre Jesus e a lei da atração, tá? A primeira, deixa eu pegar aqui o celular que eu anotei aqui. A primeira delas é de uma mulher que sofria de fluxo de sangue, né? O fluxo de sangue, eu até vi aqui na questão da referência, uma paradinha aqui, vocês estão me ouvindo? Pelo menos aqui para mim deu uma travada. Falei para mim se. Pelo menos aqui parece que voltou, né? Tô vendo aqui no YouTube. Parece que voltou. Bom, deixa eu pegar onde estava. Tá. Então, essa mulher, né, tinha alguns problemas lá por causa disso. E aí, tava lá uma multidão lá, gente para tudo quanto é lado. E vamos ver dentro do relato aqui que vai ficar melhor, né? Melhor do que eu ficar explicando. A gente vê aqui, ó. Lucas 8, 48. Eu já até deixei no jeito aqui, olha. Exatamente. Aqui no versículo 43 fala, né? Uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastava todos os seus sustentos com médicos e não pôde ser curada por ninguém. Aí, chegando por trás de Jesus, tocou na orla da sua veste imediatamente, e imediatamente estancou o fluxo de seu sangue. E aí Jesus disse, quem me tocou? Quando todos negaram, Pedro e os que estavam com ele disseram, mestre, a multidão te aperta e te pressiona. E dizes, quem me tocou? E aí Jesus disse, alguém me tocou porque eu percebi que saiu virtude de mim. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, ela veio tremendo e, prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo a causa por que ele havia tocado e como ela fora curada imediatamente. E aí ele disse, né, no principal aqui, ó, que é o 48. E ele disse, filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Vá em paz. A tua fé te salvou, né? Então, quando essa mulher, né, ela tocou lá em Jesus, né? Como igual os discípulos falou aqui, né? Todo mundo estava tocando, né? Todo mundo estava encostando nele ali e tal. Poxa, por que que aquela mulher, será que os outros talvez eles tinham alguma, sei lá, alguma enfermidade ou alguma outra dificuldade que poderia ser ajudado também? Tá encostando ali, mas o toque dela certamente foi diferente, né? O toque foi um toque com a esperança, a fé de cura. Esse foi, o toque dela foi nesse sentido. Tanto que Jesus mesmo falou que a sua fé, ou seja, né, a esperança dela de ser curada, realmente a curou. Então, esse é o primeiro relato. O segundo fala da cura de um cego. Deixa eu pegar a referência aqui. Lucas mesmo, 18:42. Pegar essa Bíblia no braço, dá até para fazer uma musculação aqui, se não quiser ir na academia, viu? Só para ver um pouquinho o contexto aqui, né? Ó, a partir aqui do 35 fala, aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um certo homem cego, assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, ele chegou, né, ele perguntou o que significava, e disseram que Jesus de Nazaré estava passando. E ele gritou, né, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que
lhe trouxessem. E ele, chegando perto, perguntou-lhe, dizendo, o que queres que eu faça? E ele disse, Senhor, que eu possa receber a minha visão. E Jesus disse-lhe, recebe a visão, a tua fé te salvou. E ele imediatamente recuperou a sua visão e o foi seguindo, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Né? Então, novamente, a frase é exatamente a mesma, né? Recebe a visão, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E um terceiro relato aqui, esses dois exemplos são exemplos, vamos dizer assim, de, entre aspas, fé positiva, né? Fé positiva, ou seja, a pessoa conseguiu algo interessante ali através da fé. Mas o contrário também pode acontecer, tá? A fé, isso é muito importante. A fé é acreditar, mas e a falta de fé? E se você não acreditar? Aí já cita aqui Mateus 14, 31. Olha só um relato de, entre aspas, fé negativa. Mateus 14, 31. Antes do 31, vamos ver aqui também o relato. Ó. Começa aqui no 27. No 25, olha. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo, é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E Pedro respondeu e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e, começando a submergir, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a sua mão, segurou e disse, ó pequena fé, por que tu duvidaste? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então, especialmente aqui no 31, né? Jesus segurou e disse, ó pequena fé, por que tu duvidaste? Então, esse aqui é um exemplo do quê? Da dúvida, né? Como que a dúvida, ou vamos dizer assim, a falta de fé, né? O que ela pode causar? Você percebe que isso aqui que está sendo falado na Bíblia é exatamente o que fala no livro O Segredo, no livro O Poder do Subconsciente, no filme O Segredo, é exatamente a mesma coisa. Às vezes usam umas palavras diferentes, né? Mas é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Nessa passagem aqui de Pedro, eu acho uma coisa interessante, que é o seguinte, olha. O que fez a fé dele, né? Ele não ter fé, olha. Aqui no 30. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo, né? Então, ele olhou para as aparências, né? Muitas vezes, o que faz com que a gente não tenha fé, e aí lembrando, tá? Eu não estou falando de fé religiosa, de fé subjetiva, não. A fé é acreditar em alguma coisa. Aquilo que você acredita acontece. O que eu estou falando aqui, presta atenção, é algo 100% para a sua vida prática, ok? Esse é o meu objetivo com esses nossos encontros aqui. Então, olhar para as aparências, para o vento, para o não sei o quê, é exatamente o que faz, né, muitas vezes, tudo acontecer. Por exemplo, aqui no chat e aqui na descrição, tem um link que eu sugiro que você conheça, tá? Te convido a conhecer o Manual do Dinheiro Inesperado, tá? É um e-book com um áudio que eu fiz, que tem qual que é a função? É colocar essa fé do eu tenho dinheiro na sua cabeça. Essa é a intenção,
tá? Não é o objetivo de ter uma transformação completa, de você, né, ficar rico, não. Né? Para isso exige toda uma questão ali. Esse manual vai te ajudar em coisas mais rápidas, mais imediatas, tá? Sugiro que você conheça aí. E o princípio é o mesmo. É o princípio. Qual que é o princípio? Qual que é a forma de você, né, ter resolvido as situações financeiras? Acreditando que aquilo já está resolvido, não olhando as aparências. Mas é bem importante. Isso não necessariamente quer dizer que é uma fórmula mágica, tá? Isso é bem importante ficar claro, né? Quando se fala, se é vendido muitas vezes, né, relacionado à lei da atração como uma coisa de, tudo vai cair do céu. Pode ser que caia do céu? Esteja aberto para que caia do céu, mas não dependa que caia do céu. Entende a diferença? Esteja aberto para que caia do céu, ou seja, esteja aberto a receber bênçãos de formas inesperadas e maravilhosas, mas não dependa disso, tá? Não dependa disso. Quando você tem essa fé, vamos dizer assim, uma fé financeira, vamos dizer assim, né? Que eu trato nesse manual, o que acontece? Na maioria das vezes, oportunidades. Oportunidades, tá? Então, sugiro que você conheça. O último versículo que eu gostaria de conversar com você é o seguinte, porque, beleza, nós estamos falando aqui de Jesus, né? Jesus, tal. Mas é porque era Jesus, é porque era Jesus. Será que é só porque era Jesus? Será? Será que hoje em dia esse mesmo princípio não é válido? Vamos ver o que ele mesmo fala? Marcos 11, 23 e 24. Deixa eu achar aqui. Já estava pertinho. Vamos lá. Marcos, vem depois de Mateus, né? Marcos 11, 'Tem Mateus ainda. Marcos 11, 23 e 24. Cadê? Aqui, ó. Porque, na verdade, eu vos digo que qualquer um que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu vos digo que todas as coisas que desejais, quando orardes, credes que as recebereis e tê-las-eis. Ou seja, né? Se você crer que você tem, ou se você crer que vai receber, receberá. O ponto principal aqui, olha. Não duvidar em seu coração. Não duvidar em seu coração. Lembra que é o mesmo princípio que foi usado lá para Pedro, né? Porque você deu a dúvida. A dúvida é o que atrapalha todo o processo, né? Não, mas será mesmo? Será que eu estou atraindo? Será que as coisas estão acontecendo? Será isso? Será aquilo? É isso que, exatamente essa dúvida que atrapalha tudo, tá? Bom, qual que é o objetivo, então, dessa nossa conversa aqui? Já estou chegando aqui no final. Se alguém tiver algum comentário a fazer, posso interagir um pouco aqui, mas a ideia é realmente ser algo rápido, já também com 19 minutos. A intenção é não passar muito disso. Qual que é a intenção dessa nossa conversa aqui? Você perceber que não existe, vamos dizer, que não existe conflito, tá? Não existe conflito entre a Bíblia e o que se é falado na lei da atração ou o poder da fé. Ou seja, se você é cristão, você pode e você deve usar os princípios da lei da atração ou os princípios da Bíblia. Caso você não queira usar o termo, use exatamente o que está aqui.
eu ouço, né, vez por outra, pastores e pessoas assim falando, muito famosas e tal, onde é falado desse jeito aqui, né? O mesmo princípio. Então veja o que que faz, a linha que faz mais sentido, mas o princípio é o mesmo. Crendo que recebestes, receberão. Crendo que recebestes, receberão. Esse é o princípio imutável. Tá bom? O André fez um comentário interessante aqui, olha. Vou colocar. Temos que estar abertos, receptivos, mas precisamos fazer a nossa parte. O mar só foi aberto depois que o povo marchou e Moisés tocou na água. Excelente seu comentário, André. Excelente mesmo seu comentário. Exatamente isso, né? A fé é isso. A fé é a expectativa do não visto mesmo. Não é, né? Às vezes a gente quer ser lá o ver para crer, mas desse jeito não vê. É mais difícil, tá? Então, independente aí da sua crença religiosa, use esse princípio à vontade. Fez sentido essa conversa aqui? Deixa um comentário aqui, por favor, falando o que você achou, se fez sentido essa conversa, se você gosta desse tipo de abordagem, né? A minha ideia é, igual a gente estava conversando ontem, né, na live que eu fiz com os meninos, muitas pessoas são travadas pelo que aprendeu da Bíblia. Não pela Bíblia, mas pelo que aprendeu da Bíblia. E a melhor forma de destravar alguém que foi travado pelo ensino errado, na minha visão, da Bíblia, é exatamente usando a própria Bíblia. Então, o meu objetivo é esse, vez por outra, vim aqui e mostrar, né, dentro de algum versículo, algo que eu considero interessante. Ok? Conheça o Manual do Dinheiro Inesperado. Como eu disse, é uma solução mágica, é uma forma... Não. Clica aqui que você vai conhecer, você vai ver exatamente lá qual que é a proposta. Vai ver, inclusive, depoimentos reais, né, de pessoas que tiveram excelente resultado aplicando o que eu ensino lá. Beleza? Deixa um comentário, deixa um like também nessa live e se isso aqui fez sentido, você quer que outras pessoas tenham acesso a isso, compartilhe, pegue o link aqui e envie também para outras pessoas. É isso, forte abraço, até amanhã na próxima live. Tchau, tchau.